Pai nosso que estais nos céus, em todos os mundos habitados, que a tua luz e a tua paz nos envolva. Sabemos que acima da medicina dos homens está a tua vontade. Neste momento te pedimos pela saúde da nossa irmã Jússi, para que a saúde dela seja restaurada. E que Bezerra de Menezes, com suas legiões de espíritos protetores, auxilie os médicos para que ela receba o tratamento de que precise, e que a Jússi receba as nossas vibrações e preces, e que a recuperação para a sua saúde. E daí queremos fazer a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, queridos irmãos. Obrigado, Marilene, pela linda prece que você nos proporcionou. Então, agora nós vamos fazer o estudo do Evangelho, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Vamos ver os itens 1, 2 e 3. Marilza vai fazer a leitura para nós, então. Então tá, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. E eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo,
dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E, ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podereis me curar? Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação de proporcionar o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Tem mais um pedaço? Tem. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus diz: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada. O simulacro da modéstia real, há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado e mostrar um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois perto de Deus? Esses também receberam sua recompensa na terra, foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado e lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo de seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulcerado. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor.
A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiário e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor. Ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado, em face daquele a quem presta serviço. Eis os que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Eu fiz um estudo, sim, aqui, segundo o Evangelho, né? Então, as palavras de Jesus, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, elas significam que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado e não como meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. E focaliza também as práticas do bem, da caridade, da piedade, sem ostentação, divulgação, exclusividade, estudo em silêncio. Jesus afirma que os alardeiam a caridade praticada já receberam sua recompensa, porque quem assim age o faz movido por orgulho e vaidade, a fim de receber os elogios das pessoas. E sendo esse o seu propósito, o reconhecimento público já lhe basta, porque seu orgulho está satisfeito. Para ajudar o próximo, auxiliar, devemos ajudar nossos irmãos, discretamente, em segredo, cuidando em ocultar nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que nos concede de praticar a caridade. O bem feito com ostentação consegue auxiliar o necessitado? Materialmente é possível, e sim. Moralmente, porém, causa mais mal do que bem, uma vez que o beneficiado sente mais carência de solidariedade quando humilhamos o nosso auxílio ruidoso. Jesus nos ensina a fazer o bem nessa passagem sem ostentação, atendendo de imediato a súplica do leproso, curando-o e reconhecendo-lhe que aguardasse silêncio sobre o acontecido. Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? Para que ele, de acordo com o costume da época, pudesse novamente ser registrado no rol dos vivos, voltando ao convívio da família e da sociedade. Então, fazer o bem é dever de todos nós. Portanto, não há razão para buscarmos aplausos para os nossos atos. E o verdadeiro bem age em silêncio, com a aprovação agradecida do beneficiário, o agrado de Deus e a satisfação interior de quem o pratica. E em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 630, os espíritos superiores
ensinam que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é o contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligir. Então, é um resumozinho que eu fiz, com a ajuda também do livro do Evangelho, com as perguntas. Muito bom, Maílza, muito obrigado por nos trazer todo esse conhecimento, né, adquirido no Evangelho e nas obras que você estudou. Mas é interessante a palavra orgulho, né, ela foi vulgarizada pela humanidade. E até a gente estudar esse Evangelho do Cristo, principalmente o nosso Evangelho espírita, né, que nos traz as explicações, porque até então o Evangelho de Jesus era subentendido. Ele era todo em forma de contos, de parábolas, porque ainda nós não estávamos maduros para entender, né, tudo o que ele queria dizer. Mas, como o próprio Mestre nos diz, ele iria enviar um Consolador, né, no futuro, que permaneceria conosco para sempre. E muitas das religiões interpretam esse permanecer conosco para sempre é a vinda do próprio Jesus, reencarnar de novo no nosso meio. Mas ele não fala em termos de figura pessoal, mas sim um consolador. Ele não diz que é uma pessoa, né? Quando ele fala um consolador. Então, quando a doutrina espírita, a gente começa a ter um certo entendimento, nós vamos entender que como o orgulho nos faz sofrer, porque nós não aceitamos algumas contrariedades, porque esse orgulho não deixa, né? E, no entanto, a gente vai ver no Evangelho do Mestre, o orgulho é a nossa perdição e a humildade é a nossa salvação. Até eu coloquei um texto no grupo, vocês viram, do Roosevelt, né, do Tiago Roosevelt, ele dizendo sobre a casa espírita, se aquela casa é humilde. Humildade não quer dizer desleixo, sujeira, falta de cuidados, né? A humildade é o nosso estado de espírito, não a nossa condição material, física. Então, quando nós entendemos que o orgulho nos é prejudicial, então muitas vezes a gente está sofrendo por uma contrariedade qualquer que normalmente não nos faria ter esse sentimento, esse sofrimento, mas o orgulho, quando ele está muito entranhado lá no nosso ser, ele nos traz esse sofrimento. Quando nós entendemos que a humildade, nesse sentido, não a humildade que a gente estava falando daquele texto, né? Mas o estado de espírito humilde, esse nos traz o verdadeiro sentido da felicidade. Nós passamos a entender essas contrariedades não como problemas, como algo que nos magoa, que nos machuca, mas aquelas provas que têm que ser vencidas por nós mesmos, né? Então, com tranquilidade, com serenidade, nós vamos vencer essas provas que vão surgindo em nosso caminho. E a partir do momento que nós somos orgulhosos, nós não conseguimos. Porque às vezes são provas em que o orgulho nos faz supervalorizar essas provas, né? Algo difícil da gente conseguir vencer ou conviver, porque muitas vezes algumas provas nós temos um período de convivência com ela até que consigamos superar essas provas. Nem sempre se consegue superar uma prova de pronto. Às vezes nós precisamos passar por um período de aprendizado, e essas provas são o ensinamento que nós precisamos, mas o nosso orgulho não deixa ver isso. Então, a partir do momento que nós saímos do mundo material, onde é um mundo orgulhoso, onde o orgulho, no materialismo, ele é benéfico, né? Segundo os materialistas. Mas que a gente passa a entender essa parte moral, espiritual, a gente começa a entender o quanto ele nos prejudicou e nos prejudica, porque nós vivemos até então num mundo materialista e orgulhoso. E quando a gente passa a entender isso, em que, como a gente estava comentando antes, quando a doutrina penetrou o nosso íntimo,
aí nós passamos a compreender o quanto nos foi prejudicial esse orgulho, né? Quanto nós precisamos domar essas nossas más tendências que o orgulho nos proporciona. Marilene, para mim não ficar só eu falando, Marilene. Queridos, o que você falou e o que a Marilza falou está ótimo. Eu só fiz algumas anotações porque eu achei muito interessante. Acho que serviu para mim, não é? Olha o que nos diz o Evangelho, que essas atitudes que a gente tem de fazer o bem com ostentação, que vocês falaram muito bem, que é o orgulho, que é a vaidade que faz isso, e daí ele nos diz, não é, que é demonstração real de inferioridade moral. A gente ainda precisa, não é? Tipo, que as pessoas saibam, a gente ainda gosta que as pessoas saibam e que elogie. E daí fica bem clara a nossa ainda inferioridade moral. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que o Evangelho diz que nós precisamos dar graças a Deus pela oportunidade que estamos tendo de fazer o bem. E mais, que o maior beneficiado não é o que recebe, é o que pratica. Na verdade, tudo que a gente faz para a gente mesmo, não é? Eu gosto muito das falas da Joana, porque ela diz uma frase que me chamou muita atenção, que ela diz que quando a gente doa flores, a gente perfuma antes as próprias mãos. Então, por dedução, não é? Quando a gente doa espinhos, a gente vai se machucar. E quando a Marilza falou a respeito de que Jesus disse para o leproso que ele fosse se reintegrar à vida familiar e social, ele tinha que dizer para as autoridades que ele estava vivo, né? Mas antes ele disse que guardasse silêncio sobre o acontecido. Não era para dizer que ele tinha sido curado por Jesus. Era só para ir se apresentar, porque ele já estava tirado do livro dos vivos, não é? Então, ele precisava... Enfim, eu acho que, além disto, vocês falaram tudo. Então, o Evangelho nos chama a atenção da obrigação que nós temos de auxiliar o próximo e que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar, e não como meio de chamar a atenção. E é isso mesmo. E quando a gente tem oportunidade, é tão bom, não é? Quando a gente consegue ajudar alguém. Às vezes, caridade moral, com palavras, é maravilhoso quando a gente consegue. E quando a gente consegue, a gente sente esta felicidade por ter podido auxiliar o próximo. E a gente sempre se questiona. Esta pessoa auxiliada podia ser eu, não é? Eu também preciso muito de caridade moral, de todos os tipos de caridade, né, que nos auxilia a nos tornar melhores. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Tocou num ponto muito importante, né, Marilene, que você sabe, você, seu Edgar, sabe, a Vita sabe, né, o quanto eu trabalhei, quando eu trabalhei na outra casa espírita, né, antes do Caminho da Luz, e a gente, para ser elogiado, dá aquela coceirinha, como a gente quer ser elogiado, né? Eu lembro, assim, eu participei de muitos eventos, organização de eventos, o presidente da casa, ele sempre me chamava para essas organizações. E eu confesso que dava aquela vontadezinha de ser elogiado, né? E como isso tem que ser combatido na gente, né? Porque nós sabemos que o elogio e às vezes a gente se autoelogia e puxa elogio para a gente mesmo, né? A gente dá um jeitinho de numa conversa, alguma coisa, esse elogio para nós. E eu lembro nessa época, assim, que
E um dia, daí, acho que foi numa palestra do Divaldo, até que teve lá no Margem de César, teve aquela organização e tal, e eu não estava no salão de palestra lá da Casa Espírita. E o presidente tocou no meu nome, assim, no quanto nós trabalhamos e tal. E ali eu vi, assim, que o orgulho, né, se manifestou em mim, assim. Para ser elogiado pelo presidente da casa, né? E depois eu fiquei com vergonha, assim, ninguém viu nada, porque eu não estava sequer lá dentro. Mas de eu me satisfazer com isso, né? Claro que a gente tem consciência do trabalho da gente, como ele foi feito, como foi. A gente sabe que trabalhou bastante, mas precisava daquele elogio, né? Para satisfazer o meu ego. E aí que a gente acaba se perdendo muitas vezes. Muitos espíritas se perdem, né? Principalmente aqueles que têm o comando, a coordenação, enfim, que eu vejo assim, por muito tempo eu coordenei a recepção na casa, então as pessoas confundem essas coisas também, como se essa pessoa que coordena fosse além dos outros, e não é. Ela já está coordenando porque ela é a mais endividada, né? Por isso ela está ali. Então, é como diz, está coordenando o grupo por quê? Está palestrando por quê? Porque é o mais endividado. Quando a gente toma consciência dessas coisas, é bem como diz o ditado, que a gente baixa a bolinha e sabe que, na verdade, nós não somos superiores, não estamos fazendo nada além de resgatar aqueles débitos que nós adquirimos em outros tempos, vidas passadas ou nessa vida mesmo, que a gente nem se dá conta, porque é como diz, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, né, que 80% dos nossos equívocos foram cometidos nessa encarnação. E muitas vezes a gente diz assim, joguei pedra na cruz, eu colei o chiclete lá na cruz, né? E não é, nós fomos nos endividando nessa mesmo, só a gente não percebeu, não tomou consciência. E nós vamos cometendo esses equívocos, né, por orgulho, por egoísmo, por vaidade. E, claro que quando a gente fala em alguns, vamos dizer assim, a vaidade, o egoísmo, eles são os filhotes do orgulho, que a gente não se dá conta, né? Todos originam lá no nosso orgulho. E como a gente tem que combater isso em nós mesmos, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho as minhas filhas hoje são pessoas de bem, eu devo me orgulhar por isso? Eu não fiz mais que a minha obrigação. Quando eu assumi esses espíritos sob a minha responsabilidade, eu me comprometi de transformá-los em homens de bem. Eu não me comprometi a proporcionar financeiramente, materialmente, tudo, porque nós, pais, às vezes nós temos um costume. Eu não tive isso, mas o meu filho vai ter. Mas será porque eu, por não ter isso, não fez com que eu crescesse ainda mais? Será que se eu tivesse todas as coisas de mão beijada, isso me teria feito crescer, como hoje eu cresci? Né? As facilidades, né? As facilidades às vezes fazem com que nós não nos aprimoremos moralmente. Então nós precisamos também fazer por nós. Claro que os pais, nós temos que ter essa proteção com os nossos filhos, mas a proteção de indicar os caminhos, não aquela super proteção que muitas vezes nós dispensamos para os nossos filhos, né? Então, nós temos sim obrigação de mostrar esse caminho e de dar as ferramentas. O que é dar as ferramentas? Eu posso dar um estudo, uma faculdade? Sim, isso é proporcionar a ferramenta para esse espírito estar sob a nossa guarda, porque nós sabemos que lá adiante nós vamos ser perguntados. O que fizeste com meu filho que eu coloquei sob a tua guarda, né? E aí vai vir a cobrança, porque nós somos responsáveis também pelo caminho que nós indicamos aos nossos filhos. Claro que quando nós fazemos tudo para que eles sigam o bom caminho e eles não seguiram, aí nós também não temos essa responsabilidade, porque esse espírito, ele tem o livre-arbítrio, ele é um espírito independente também. A última palavra é dele. Não é? Por mais que nós indiquemos os caminhos,
mas o livre-arbítrio faz com que esse espírito decida por ele. Então, nós nos eximimos dessa culpa, então nós fazemos tudo dentro do possível para transformar em homens de bem, né, esses espíritos que estão sob a nossa guarda. Mas olhando para a Kátia, eu acho que tu ia dizer alguma coisa, né, Kátia? Adivinham meus pensamentos. Bom, gente, eu pensei aqui, lendo esse texto, né, e agora com tudo que vocês falaram, 3 coisas. Primeiro, a vaidade nossa, e me incluo também tranquilamente, o cuidado que nós devemos ter, porque às vezes nós fazemos algum bem a alguém, né? Não é nada mais do que nossa obrigação, mas a gente pode até não falar para ninguém que a gente fez, mas a gente tem que ter o cuidado de não sentir de que se vai decido por ter feito, né? Eu fiz alguma coisa, não falei para ninguém que eu fiz, mas eu me sinto envaidecido por eu ter feito aquilo, né? Poxa, eu ajudei, poxa, eu fiz isso por tal pessoa, poxa, como ele deve ser grato a mim porque eu fiz, né? Então, a gente deve tomar esse cuidado de não só não falar da sua vaidade, mas também de não sentir, né? Que às vezes a gente guarda para a gente, mas a gente sente, se sente supervalorizado porque se auxiliou alguém. Outra coisa, como vocês mencionaram também nas casas espíritas, algumas vezes as pessoas que vão nas casas espíritas, elas vão muito carentes de tudo, né? De saúde, de um ouvido, de uma palavra, enfim. E, às vezes, essas pessoas nos veem como anjos. E nós não somos, é óbvio, né? Anjos são eles que estão na nossa vida para que a gente possa auxiliar, né? Então, é importante, e eu já presenciei algumas situações em que, quando a pessoa diz assim, tu fosse um anjo na minha vida. Não, anjo és tu que me proporcionasse, né, ter esse contato contigo, né? Nem te auxiliar, mas ter esse contato contigo. Outra coisa também que eu pensei aqui até sobre uma situação específica que aconteceu, é o cuidado com o narcisismo, né? Quando a pessoa te valoriza, fala um monte de coisas a teu respeito, porque a Kátia é assim, assado, porque na minha vida ela representa isso, 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 quando que a pessoa, na verdade, ela quer com aquilo, é que eu supervalorize ela, né? Isso se chama narcisismo. Então, essas coisas, assim, que a gente, às vezes, se atém muito, o assunto específico desse texto visto hoje, de que quando tu fala, quando tu te vangloria falando, quando tu diz o que tu fizesse, mas muitas vezes o nosso pensamento, às vezes acho que peca mais ainda do que pelas nossas ações, né? Era isso que eu queria colocar, gente. Obrigada. Obrigado, Kátia. Realmente é isso, né? E nós, todos nós, seres humanos, nós temos o nosso guia e modelo, não importa a religião, não é só o espírita, mas todas as religiões têm o seu guia e modelo, que é Jesus. É o mesmo guia de todos nós. Basta nós sabermos seguir esses ensinamentos que ele nos deixou, não é? Mas as religiões é interessante, eu acho muito interessante. Elas fazem uma união do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é todo punitivo, né? Todo ele se impõe pelo medo.
porque nós ainda, a humanidade, ainda precisamos, né, ser contidos pelo medo ainda. Nós ainda não utilizamos a mensagem de Jesus de forma educativa, mas impositiva, através do medo. Então, se a gente analisar nós seres humanos, tudo é o medo. Por exemplo, não passe de 80, não passe de 100, enfim. Por quê? Porque senão tu vai ser multado. É uma forma de te colocar medo, né? Agora, por que não instrutiva? Porque o excesso de velocidade, tu pode não ter condições de frear teu carro, vai bater, pode, enfim, instruir a pessoa, né? Aí você vai desmatar a floresta, não desmata por quê? Porque o IBAMA vai te multar em milhões, enfim. É o medo que nos impede, e nem sempre nos impede a cometer o delito, não é? É sempre através do medo, não é de forma educativa. E quando é que nós vamos começar a educar a nossa humanidade? É lá na infância, não é? Quando o espírito jovenzinho, ele está mais receptivo para ser direcionado. Nós sabemos que até os 7 anos, o espírito ainda está numa espécie de férias, né? Então, ele a partir dos 7 que ele começa a tomar posse do verdadeiro eu dele, né? Então, até ali, nós, os pais, temos mais condições de direcionar, mas não através do medo. Porque se tu fizer tal coisa, eu vou te bater, porque tu fizer tal coisa, tu vai para o castigo, tu vai perder isso, vai perder aquilo, porque não de forma educativa. Eu, nesse ponto, eu tive uma mãe maravilhosa, nesse ponto, porque primeiro que ela nunca bateu nos filhos. 7 filhos ela tinha, era professora com 7 filhos. Eu lembro, assim, eu era jovem, às vezes eu levantava de madrugada, a minha mãe estava dormindo em cima dos livros, estudando, porque ela era professora, tinha que dar aula de dia e cuidar de 7 filhos, né? E eu lembro, assim, que quando ela via um filho que ia fazer algo errado ou ia fazer uma arte, ela chamava para conversar. E eu nunca esqueci isso na minha vida, assim, que ela dizia assim: mas meu filho, minha filha, será que se tu fizer isso vai ser bom para ti? Olha o que tu vai fazer. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E eu tomei isso como exemplo com as minhas filhas. Eu também nunca pensei em levantar a mão para um filho, mas sempre procurei a instrução. Sempre procurei colocar para minhas filhas aquela atitude que elas estavam tomando que era equivocada, mas não através do medo, sempre de forma educativa. Então é isso que o Cristo veio nos trazer com o Evangelho, e a doutrina espírita veio nos esclarecer o que o Cristo nos deixou em forma de parábolas, de contos. Por que Cristo, nós sabemos por que Cristo trouxe dessa forma. Porque nós, humanidade daquela época, ainda não estávamos em condições de ter um entendimento mais aprofundado do que ele queria dizer. Porque se nós analisarmos, se o Cristo reencarnasse hoje, com toda a nossa tecnologia, com todo o nosso intelecto desenvolvido, nós nos achamos seres já superiores, que o universo tem vida só na Terra, na nossa arrogância, na nossa prepotência. Se o Cristo reencarnasse hoje aqui, ele falaria coisas que nós não imaginaríamos que existem, né? Em mundos superiores, em mundos mais adiantados. Ele teria que falar de novo uma forma de parábolas aqui para nós, nessa época, em 2023, porque nós não entenderíamos o que acontece num mundo de felicidade plena. Se nós lermos lá na Revista Espírita de 1858, quando Allan Kardec entrevista aquele espírito vindo de Júpiter, a gente chega a duvidar das coisas que ele conta ali, não é? E que Júpiter não é ainda o mundo dos anjos, como a gente diz, é um mundo celestial, que já é um mundo no último estágio de evolução moral. Então vejo como nós, na nossa arrogância, na nossa prepotência, nós nos achamos muito evoluídos intelectualmente,
nem tanto moralmente, mas nós intelectualmente nos achamos seres superiores, não é? Enviamos espaçonaves para Marte, tem uma espaçonave que já saiu da nossa, vamos dizer assim, do nosso sistema solar aqui, né? Ela já está viajando há não sei quantos anos. Então, nós, humanidade, ainda achamos, né, que somos seres superiores, e não. Nós estamos muito atrasados diante do universo, né? Então, isso é para nos fazer entender o quão pequenos nós somos ainda. Claro que eu sempre tive aquela ideia assim de que nós, aquele Deus antropomórfico, né, que nos criou a sua imagem e semelhança que nós temos, e na verdade nós é que criamos a Deus a nossa imagem e semelhança. Mas um dia ouvindo uma pessoa falando, né, que realmente nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque não sairia de mãos perfeitas algo imperfeito. Então nós temos o germe da perfeição. Falta nós desenvolvermos esse germe da perfeição. E que nós estamos a caminho. Com certeza um dia seremos perfeitos também. Um dia conseguiremos entender a Deus, né, que por enquanto é aquele velhinho de barba branca, né? Tem aquele livro imenso que só anota as coisas ruins que nós fizemos, né? É interessante esse pai que ele nunca anota o que nós fizemos de bom, só de ruim. Então esse é o nosso, é o Deus que nós criamos e esquecemos que nós temos nas mãos dele e que nós somos seres criados para a perfeição. Somos perfectíveis. Nós estamos em busca dessa perfeição, não é? Mas eu acho que a Vita ia falar algo, não ia, Vita? Olha, perante o que todo mundo já falou aí, como diz a colega, eu só posso chegar aqui no finalmente, onde se resume tudo que possa se relacionar ao que quer dizer o que seja o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Que a gente possa fazer sempre aqui no final. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu me achar aqui. É o último parágrafo. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que coloca o beneficiado à vontade, em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado, em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não sabe o que dá à mão direita, ou seja, o cuidado que se tem na hora de qualquer tipo de caridade, não é? A verdadeira caridade da benevolência mesmo, para aquela que não esmaga, né? Então, que a gente tenha sempre cuidado na hora de fazer qualquer tipo de caridade, seja ela a caridade com física, né? Ou a caridade com bens, ou a caridade moral, que a gente sempre tenha a delicadeza de se colocar no lugar do outro e se colocar como beneficiado, não como benfeitor. Que a pessoa nunca se sinta esmagada pelo beneficiado, né? Isso é o que quer dizer, né? Que não se pareça... Eu achei isso tão sublime e importantíssimo, porque fecha com chave de ouro tudo aquilo que se quis dizer em todo o texto de Jesus, né? E o quanto Jesus era amoroso, infinitamente amoroso, que sempre só pregou o amor, né?
E o amor está no Evangelho inteiro, em todas as suas passagens, né? E eu pego seguidamente, esse tipo de passagem para mim. Então, eu ainda tenho que ser muito amorosa no transcorrer da minha vida, no tempo que Deus vai me dar aqui. Eu ainda tenho tanto a aprender, e se pego isso é porque não aprendi ainda, né? A nós sermos amorosos, uns para com os outros, né? Seria para mim isso aí a parte que mais me chamou a atenção, né? E que fecha, né, o todo da leitura de hoje. É verdade, Vitor, enquanto tu falava, eu estava pensando aqui, né? Que a minha caridade não sirva para constranger o outro, né? E muitas vezes a nossa caridade é jogar algo para a pessoa que mais a constrange do que traga uma satisfação de estar sendo beneficiado, né? E uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração, toda obra no bem, ela deve ser divulgada. Mas eu, como ser individual, que eu não seja maior que a obra. Por exemplo, vamos colocar a mansão do caminho, né? Se não for divulgada a mansão do caminho, as pessoas não vão procurar a mansão do caminho. Se não for divulgada essa ou aquela obra, as pessoas não vão saber que existe essa obra de acolhimento, né? Vamos dizer, que tem um local que receba as pessoas para dar um alimento, para dar uma roupa, um local para repousar, para passar uma noite. Se não divulgar isso aí, as pessoas não vão saber. Mas nós não podemos confundir em que essa obra é menor do que eu, de ser personalista, né? Essa é a minha obra. Não, essa obra é a obra de Deus. Eu estou aqui como um enviado, não é? Para desenvolver essa obra, mas não em meu nome, que é o que a maioria faz, desenvolver no nome próprio, né? Pode falar, Vitor. Na realidade, a gente sempre vê divulgar a Mansão do Caminho e muitas obras, né? Se divulga a obra, mas nunca se divulga o nome do Divaldo, que tanto trabalhou ele e seus trabalhadores, né? A gente vê falar na Mansão do Caminho num todo, né? Em muitas obras a gente ouve falar, muitos trabalhos a gente ouve falar de muitos irmãos que trabalham incansavelmente para ajudar o próximo, e até na divulgação de livros que precisam ser lidos, que são importantíssimos, de obras importantíssimas, que trabalhavam as próprias obras básicas, né, que são para nós uma bússola na nossa caminhada, no nosso melhoramento e tudo mais, né. A gente ouve as obras e tudo. Nas obras de Allan Kardec, que sabemos a vida deles, sabemos tudo que eles passaram, mas é a obra deles, mas são mensagens de quem? De espíritos benfeitores, de espíritos maiores do que eles, de espíritos de verdade, Jesus, que trabalhou, Jesus trabalhou tanto na obra e tudo. Se fala no nome deles, mas não se fala todo o tempo somente deles, né? Se fala numa obra geral, numa obra de um todo, né? De um todo, sempre tu vê que é o todo. Não se fala sempre justo de um ou de outro, em uma pessoa só, né? E isso é tão interessante se a gente vai ver que nunca é uma coisa só, é o todo sempre. Se a gente vai ver, não é sempre num lugar só, é várias pessoas, são vários locais, engloba muitas coisas, né? Engloba o todo, né? Não uma coisa. A Mansão do Caminho é um lugar maravilhoso, é outro mundo, se a gente vai ver. E é a obra de duas pessoas que começaram, se a gente vai ver o filme do Divaldo, a gente vê a história dele, né? Que foi vindo através da espiritualidade maior, que foi indicando a ele como fazer, ele, o amigo dele, e foram vindo,
devagarinho, trabalhando incansavelmente, com a ajuda de muitas pessoas. Hoje tem muitas pessoas trabalhando com ele, e se tu ouve falar hoje na Mansão do Caminho, claro que tem referência a ele também, porque ele trabalhou muito, né? Mas não é somente diretamente a ele. A Mansão do Caminho hoje é uma referência, mas a gente vê ela num todo, né? No trabalho de muitas pessoas, né? Então, é isso que se vê, quando se vê a caridade maior, né? E é tão lindo se ver isso. Eu tenho um sonho de conhecer esse lugar ainda antes de morrer. Que nem diz o Daniel, quero ver se tenho saúde para conhecer esse lugar um dia, porque é uma obra maravilhosa, né? E é isso que a gente quer dizer. Tem pessoas que acham assim que o descarte de móveis velhos, de roupas velhas, é caridade. Isso não é caridade. Isso é o descarte daquilo que tu não quer mais dentro de casa, né? Então, as pessoas às vezes se confundem um pouco naquilo que seja ajudar o próximo e a querer bem o próximo, né? Isso é muito triste no mundo de hoje, né? Erramos porque somos seres em construção ainda, né? Quem sou eu para falar? Às vezes eu sou pior do que muita gente que está por aí ainda, né? E a gente está procurando se melhorar, mas quem é a gente ainda para falar, né? Estamos em construção. Isso é verdade, mas nós já estamos buscando isso, né? E aqueles que ainda não estão sequer buscando, né? Ainda não encontraram essa avenida iluminada que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. E vejam, o livro dos Espíritos não é o livro de um Espírito ou o livro de Allan Kardec, é o livro dos Espíritos. Então, não é uma obra personificada numa pessoa, num espírito, né? A gente vai ver o livro dos Espíritos, é uma obra que veio de todos os lugares, né? Quando Kardec estava codificando, ela é uma obra universal, como se diz, ela veio de todos os pontos do globo, né? Então não tem um espírito específico, essa obra é do espírito X. Não, é o livro dos espíritos, então não é uma obra personificada, né? É a mesma coisa falando, né, claro que Divaldo e Mansão do Caminho estão ligados intimamente, mas não é a mansão do Divaldo que se fala, não é? É a Pois mansão é, do isso que eu quero me referir, não é a mansão do Divaldo, é nisso que eu me refiro, né? Claro que ele está ligado intimamente a ela, né? Mas não se fala do Divaldo, né? Se fala nela num todo, né, Daniel? Exatamente. Então, e aí quem ouviu falar no tio Nilson, né? Ele já desencarnou, mas é primo do Divaldo, né? E foi os dois que iniciaram a Mansão do Caminho. Então, olha, o maior exemplo, o Divaldo elogia muito o tio Nilson lá, que foi aquele que ele pôde, que ele teve o apoio para construir, para manter a Mansão do Caminho. E quem ouve falar no tio Nilson, muitos poucos, né, que se ouve, mas ele foi um dos esteios da Mansão do Caminho, né? Então, essa é a caridade. Agora, o Divaldo tem essa projeção maior porque ele é o Paulo de Tarso moderno, como se diz, né, que ele saiu pelo mundo divulgando a doutrina espírita com as palestras dele. Então, é claro que ele vai ser conhecido, não é? Fátima, agora que eu vi que a Fátima está lendo um livro ali, né, Fátima? Eu estou aqui com meus apontamentos. Estou apontando. Eu Bom, queria parabenizar a Marilsa, que foi muito gratificante para mim a sua palavra, e a de todos, né? E pegar um gancho, Daniel, na sua palavra, quando você disse que às vezes a gente faz alguma coisa e fica esperando que alguém venha te elogiar, que alguém venha te dar o reconhecimento. E eu aprendo muito nesse grupo, eu já tive oportunidades, né, de falar isso algumas vezes. Então, assim, ó, para mim esse estudo está sendo um despertar. Eu leio, eu estudo, mas quando eu estou aqui com vocês, cada um falando, cada um expondo, parece que vai abrindo tudo aquilo que eu li.
Não que eu não tenha entendido, mas na minha vivência, na minha praticidade, as coisas vão se clareando. Eu não assisti a palestra, eu não estive presente na aula da Kátia sobre o duelo, e eu ouvi depois, né? Meu Deus, eu fiquei assim, encantada com aquela aula. Infelizmente, eu não estava presente. Então, assim, ó, o meu depoimento é sempre assim, né? Do crescimento que eu estou sentindo para a minha vida, para a minha vivência, estando aqui com vocês semanalmente. Eu vou fazer 2 anos em julho que eu estou aqui, né? Então, tá, falando um pouquinho, né, do fazer o bem sem ostentação. Essa passagem evangélica trata das práticas do bem. Foi tudo que eu vou ler já foi dito aqui, tá? Da caridade e da piedade sem ostentação, divulgação e exclusividade, em silêncio, de maneira incondicional, não aguardando reconhecimento, retribuição ou gratidão e empregando ainda todos os nossos recursos e esforços. Se assim procedermos, teremos a aprovação, o reconhecimento e a recompensa de Deus, que conduz para a nossa evolução moral e espiritual. O bem só é bem se não espera nada em troca, quando é sincero. Quando fazemos o bem, seja um favor, um serviço, um gesto, uma oração, devemos fazê-lo em segredo, como algo íntimo e espontâneo. O Pai que vê tudo é a nossa consciência. Para fazer o bem é sempre necessária uma ação de vontade, mas para não fazer o mal, bastam a inércia e a negligência. Então, sempre teremos que orai e vigiai. Isso aí. Muito bom, Fátima. Esse é o segredo, orar e vigiar. Senhor Edgar, o senhor é o nosso comandante agora. Deixamos o senhor por último, porque agora nós queremos aprender mais ainda, né? Fiquei por último para aprender um pouquinho com vocês. Pegar um pouquinho de cada um para não dizer que eu não ia dizer nada, né? Aproveitei que vocês falaram bastante. Muito boa a palavra de cada um. Você falou muito em humildade, né, Daniel? Falou em humildade porque para praticar a verdadeira caridade nós temos que ter humildade no coração, né? Para não deixar o orgulho subir na nossa cabeça. E aquela passagem do Gandhi, né, que a senhora levou a criança para o Gandhi para dizer que ele comia muito açúcar, a criança, né? E o Gandhi disse assim: se ela vem a semana que vem, daqui uns 15 dias ela volta aqui de novo. Por quê? Daqui 15 dias ela volta aqui. Ele 15 dias a mulher voltou, e agora, Gandhi? Agora eu posso falar para o seu filho agora, assim, porque quando eu estava conversando com ele, eu também comia muito açúcar, agora eu deixei de comer açúcar para poder falar com ele. Então, quer dizer, a humildade do Gandhi, né? Se colocar no lugar do menino, né? Também tinha a passagem do Chico, também na entrevista com o Chico, na Hebe Camargo, e a Hebe perguntou para o Chico assim: Chico, o que é para nós? Chico disse: para vocês eu sou aquela graminha que no fundo do campo do futebol, todo mundo pisa em cima. A gente fica pensando, né, olha a humildade dessa gente, que espíritos evoluídos, né? Quanto nós temos que trabalhar ainda em nós para desenvolver a humildade, para poder derrubar um pouquinho desse nosso orgulho que nós temos dentro de nós. A gente fica pensando, né, como eu tenho que trabalhar nisso, desenvolvendo a humildade, daí eu vou poder fazer, se eu conseguir desenvolver a humildade, as outras virtudes venham natural, né? Todas elas. Mas é interessante, Senhor Edgar, o senhor falando na história do Gandhi, né? Eu fiquei aqui pensando como a gente gosta disso, né? De dar lições de moral e não ter essa moral. Então, eu só poderia falar para a pessoa não comer açúcar se eu não comesse açúcar, né? Então, primeiro ele corrigiu a ele próprio. Isso é um ensinamento para nós. Vamos corrigir primeiro os nossos equívocos, para depois pensar no dos outros, né? Então, a prioridade somos nós. A partir do momento que nós não nos damos conta, nós queremos mudar o mundo,
Mas se nós mudarmos a nós mesmos, nós já mudamos uma pessoa no mundo, já passamos a melhorar esse mundo. Mas sempre é mais fácil olhar os equívocos dos outros, né? E achar que podemos melhorar o outro. Mas esquecemos que o outro, ele é o meu reflexo. Eu só identifico aquele equívoco naquela pessoa porque eu também tenho. Se não tem agora, eu tive no passado, mas por isso eu consigo identificar esse equívoco no outro. Porque ele faz parte ou já fez parte também de mim, não é? Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de mais algum comentário? Todos tranquilos, pronto para a prova? Em 5 minutos começa a prova, né? Então, todos preparados. Muito bem. Então, vamos à nossa mensagem de hoje. Eu achei interessante essa mensagem. Eu estava procurando umas mensagens. E essa mensagem... Todos estão vendo a nossa imagem? Muito bem. Então, vamos à nossa mensagem de hoje. O que ela diz? Que a religião, no entanto, que gasta o seu tempo precioso em combater outras religiões, que persegue e calunia outras crenças, essa religião é, pelo seu caráter, perniciosa e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. Olha que interessante essa... Me chamou muito a atenção, porque a gente vive isso no dia a dia nosso, né? E isso eu falo por nós mesmos, eu não estou falando de outros sobre nós. Como nós gostamos de criticar muitas vezes as outras religiões, né? Ah, porque a religião X faz isso, ah, porque a religião X faz aquilo. E esquecemos de cuidar nós mesmos, né? É o que a gente estava falando antes. Então, essa nossa mensagem fechou com o que a gente estava conversando antes, não é? Porque, em vez de nós cuidarmos da nossa religiosidade, nós cuidamos da do outro. Será que o outro está fazendo certo? Que equívoco está cometendo aquele outro? Eu nunca esqueço, eu estava numa palestra espírita um dia, sentado lá atrás, e sentou do meu lado um espírita também. Nós estávamos numa palestra espírita, né? E, de repente, esse espírita começou a me cochichar no ouvido, né? Mas olha, o que a pessoa falou, mas isso está errado. Aqui tinha que ter uma vírgula, ali tinha que ser outra palavra. Quer dizer, por mais que a pessoa, uma ou outra palavra, ela tivesse se equivocado na pronúncia ou na forma de falar, que vale a mensagem que a pessoa está falando. E eu ficava preocupado, está nos passando, né? E eu estou preocupado com o ponto e vírgula, com a vírgula, se tem ponto, e esqueço de assimilar a mensagem que a pessoa está me falando. E assim são as religiões, não é? Eu sempre cito, isso também acontece na doutrina espírita. Eu me desentendo, eu não concordo com algo que essa casa espírita, a forma que ela está procedendo, eu vou lá e crio outra casa espírita para fazer do meu jeito, né? E aí nós passamos a ter esses antagonismos, né? Porque a minha é melhor que a tua, e nós entramos no mesmo sistema das outras religiões. Então, isso é como diz Kardec, as religiões todas são boas. O que não é bom são aqueles que a compõem, né, os seres humanos que ali estão, que são cheios de equívocos e de erros, né? E nós levamos para dentro dessa religião a nossa forma de ver, a nossa forma de interpretar, e que muitas vezes não é a mais correta, né? E aí esse antagonismo entre as religiões. E eu acho interessante, por exemplo, eu sempre cito isso, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, igreja, o que é igreja? A igreja vem de eclésias, do grego. O que é eclésias? É assembleia. Então, católicos, do grego também. O que é católicos? Católicos é universal. Quer dizer, universal. E aí a gente vê assim, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí nós vamos lá para a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é a mesma coisa? Uma está no grego, vamos dizer assim, aportuguesado, e a outra
o grego traduzido. Então, na verdade, cada um vai fundando a sua igreja, a sua seita, a sua filosofia, porque nós vamos discordando um dos outros. E nós não entramos num entendimento, naquele debate, para chegar a um consenso sobre aquilo que a Escritura quer nos dizer, né? Nós preferimos o que nos afastar e fundar outra, para colocar a minha ideia. O que vale é o que eu penso. E aí nós entramos no que nos diz a nossa mensagem. E começamos a nos combater as religiões, né? Uma combatendo a outra. E aí todos nós estamos equivocados. E isso também acontece na doutrina espírita. Nós ainda não conseguimos chegar a essa visão, né, mais correta da religiosidade nossa, não é? Alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Tudo tranquilo? Entendemos tranquilamente que não devemos combater, então, as religiões, mas todos nos unirmos. Somos irmãos, né? Todos somos filhos do mesmo Deus, todos temos o mesmo guia e modelo, não importa a religião, né? Então, essa mensagem saiu lá do livro Filosofia Espírita, volume 17, do João Nunes Maia, e o Miramês, que é o mentor espiritual do nosso grupo. Eu gosto muito da literatura do Miramês. Então, pessoal, hoje nós vamos prosseguir no nosso tema, que nós já vemos já há algum tempo, já estamos no finalzinho dele, que é o programa fundamental do módulo 1, estamos vendo o roteiro número 1, que são as manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas do século XIX. Nós já estamos há algum tempo nesse roteiro, não é? Então, estamos pertinho do final, depois nós passamos para o roteiro seguinte. Então, no encontro passado, ali eu coloquei aqueles 3 asteriscos, né? É onde nós paramos, e diz assim, que, na verdade, a propagação do protestantismo na Europa e na América, da mesma forma que a multiplicidade de interpretações doutrinárias surgidas ao longo de sua evolução histórica, estava ocorrendo desde o século XVI. Então, vejam que o que nós estávamos falando agora há pouco sobre a multiplicidade de interpretações, né, das religiões, das doutrinas, das filosofias. Cada pessoa interpreta da sua forma, porque cada um vai interpretar conforme a sua sensibilidade. Então, o que é o protestantismo? Nós vemos até hoje, né, protestantes, católicos, principalmente aonde na Irlanda, né, existe muito essa disputa de protestantes com católicos. O Divaldo que conta uma história interessante, que uma criança atravessando a rua, que era uma rua católica, e os protestantes a apedrejaram, chegando inclusive tirar a vida física dessa criança. E ele pergunta, mas tem rua católica ou rua protestante? Não é? A que ponto chega a nossa ignorância, né, de nomearmos rua X de rua católica ou protestante? Então, as religiões ainda é o que nós estávamos comentando da nossa mensagem. Ainda se combate, né, porque pela nossa inferioridade moral. Então, o que é o protestantismo? Sempre quando eu coloco um asterisco, eu gosto de fazer um comentáriozinho rápido, não vamos nos aprofundar, porque não é uma aula de história, né? Então, o protestantismo ele começou lá na Alemanha, em torno de 1517, quando Martinho Lutero então, publicou as suas 95 teses, como uma reação contra os abusos na venda de indulgências pela Igreja Católica na época. E essa venda de indulgência, o que era oferecer a remissão das penas temporais dos pecados, né, para os seus compradores. Então, esse termo, o protestantismo, ele deriva da carta de protesto dos príncipes luteranos alemães, lá em torno de 1529, contra o édito da Dieta de Speyer, ou algo mais ou menos assim. Então, ele condenava os ensinamentos de Martinho Lutero como
como heréticos, né? O que é um ensinamento herético? É o indivíduo que se opõe aos dogmas estabelecidos pela Igreja Católica. Então, embora tenha havido outras tentativas, né, dessa ruptura com a Igreja Católica, por Pedro Valdo, John Wycliffe, Jan Hus, apenas Lutero conseguiu, então, desencadear esse movimento. John Wycliffe, ele era um professor de Oxford, e ele foi considerado herege pela Igreja Católica. Ele só não foi queimado na fogueira santa porque ele tinha uma condição moral muito grande. Então, eles preferiram isolar esse professor. Ele morreu lá no ostracismo, retirado da Igreja, de Oxford, da Igreja, enfim. Jan Hus, eu não sei se todos lembram quem é esse personagem. Esse personagem é a encarnação anterior de Allan Kardec. Ele foi um padre na Tchecoslováquia chamado Jan Hus. Hus é o diminutivo de Usinek, que era a cidade da Tchecoslováquia que ele nasceu. Naquela época era costume colocar o sobrenome à cidade, né, da pessoa que nasceu. E Usinek é a cidade, e Hus em tcheco quer dizer pato. Então era João Pato, traduzido para o português, né, o nome de Allan Kardec nessa época. E Allan Kardec, em 1415, foi considerado herege pela Igreja Católica e foi queimado vivo na fogueira santa da época, né, da Igreja Católica. Então, em nome de Deus, de Cristo, enfim, a Igreja Católica produziu muito sofrimento, né, nessa época. Então, o Lutero conseguiu, então, desencadear esse movimento de reforma da Igreja Católica. No século XVI, né, o luteranismo, então, se espalhou pela Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Letônia, Estônia, Islândia, né? E depois veio João Calvino, e as igrejas calvinistas, então, também se espalharam pela Alemanha, pela Hungria, pela Holanda, pela Escócia, Suíça, também pela França, né? E tiveram os reformadores protestantes, né? João Calvino foi um dos reformadores protestantes. Teve John Knox. Então, a separação da política da igreja na Inglaterra, né, sobre o reinado do Papa, ou melhor, do rei Henrique VIII, deu início, então, essa separação deu início o anglicanismo, né, e trouxe, então, trazendo a Inglaterra e o país de Gales para esse movimento dos anglicanos, né, que começou, então, com Henrique VIII. Voltando, então, para o nosso PowerPoint aqui, o que ele nos diz? Então, que os questionamentos levantados sobre o papel da religião num período em que a sociedade estava submetida a um racionalismo dominante, conduziram teólogos e intelectuais protestantes do século XIX a um reexame dos textos bíblicos e até um estudo crítico da razão de ser do cristianismo. Então, vejam que a cada período eles faziam essas revisões dos textos bíblicos, né? Então, vocês imaginam do original quanto foi modificado. Haroldo Dutra diz uma coisa muito interessante. Os hebreus é o berço da civilização oriental. Os gregos é o berço da civilização ocidental. E nós sabemos que orientais e ocidentais têm formas bem diferentes de entender sobre o mesmo tema. São bem distintas formas, e muitas vezes, não é? Então, quando a Igreja Católica foi formada lá em 325, Constantino, no Concílio de Nicéia, ele convocou 300 bispos. E segundo a Igreja Católica relata, a história relata, esses 300 bispos, a pomba do Espírito Santo pousava no ombro e ditava para eles o que deveria ser escrito no Evangelho, nos Evangelhos, né, que foram reescritos pela Igreja Católica. E aí esses evangelhos que são considerados apócrifos, né, que não são legítimos,
muitos desses evangelhos foram deixados de lado e então considerados apócrifos, né? Não que realmente eles fossem. Porque quando as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros escritos foram trazidos dos hebreus e escritos pelos gregos. Então, vocês vejam, os hebreus, eles tinham muito de trazer de forma oral os ensinamentos, né? Quem passou para a escrita foram os gregos. Então, vejam que as escrituras, a forma de entender, com certeza, foi modificada dessa tradução de um para o outro, né? Porque o oriental tem uma forma de ver sobre um tema e o ocidental tem outra. Mas isso não é o mais importante e o mais relevante. Importa os ensinamentos contidos, né? Porque se os espíritos, na codificação, não modificaram esses ensinamentos, é porque eles são relevantes, né? Não a própria doutrina espírita teria mudado muita coisa se não fossem relevantes os estudos. Então, eles são. Mas, prosseguindo, então nascia a partir daquele momento histórico as teorias sobre a salvação pela fé, dogma considerado imprescindível à experiência religiosa de cada pessoa e às necessidades social que o homem tem de crer em Deus e de senti-lo. Então, a Igreja Católica, nós sabemos que ela é toda em cima de dogmas, né? O que são os dogmas? São as verdades incontestáveis, que não cabe contestação ou explicação em cima desse dogma. É uma verdade absoluta e pronto, né? E nós temos que acreditar nisso. No entanto, a doutrina espírita tem axiomas. O que são os axiomas? Axioma é uma verdade tão nítida, tão patente, que ela não necessita de explicação. Se eu disser que o Sol aquece e clareia, eu não preciso explicar o porquê que ele aquece e clareia. Nós já entendemos. Então, esse é um axioma, né? Nós vamos ver, então, que no campo da ciência, as mudanças foram significativas, fundamentais ao progresso científico e tecnológico dos dias futuros. A descoberta do planeta Netuno por Le Verrier, os trabalhos de Louis Pasteur sobre microbiologia, os estudos de Pierre e Marie Curie, e até um filme. Alguém já assistiu o filme da Marie Curie? Muito bom, assistam, que é a história dela. Então, a Marie Curie no campo das energias emitidas pelo rádio e a teoria de origem e evolução das espécies de Charles Darwin. Nós sabemos a teoria da evolução do Charles Darwin, né? Que ele chega até um ponto em que ele diz que tem o elo perdido. E esse elo, depois nós vamos conversar sobre ele, porque o elo perdido, nós vamos ver lá num livro muito interessante chamado Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, onde ele diz assim que esse elo perdido, a transição do animal para o hominal, ele é feito fora do planeta. E eles não nos explicam, os espíritos não nos explicam agora, porque nós não teríamos condições de entender como se processa essa transformação ou transmutação do animal para o hominal. Então, por enquanto, nós não temos ainda condições de entender. Mas, como eu disse, eu coloco um asterisco ali para a gente dar uma pequena biografiazinha rápida de cada personagem, né? Então, quem foi Le Verrier? Urbain Jean-Joseph Le Verrier. Ele nasceu lá em 1811, desencarnou em 1877, e ele foi um matemático e astrônomo francês. Então, esse a gente não tem muito, assim, da biografia dele. A maior é do Louis Pasteur, pela importância do Louis Pasteur, né? Ele nasceu, então, em 1822 e desencarnou lá em 1895. Vejam que tudo aconteceu durante o período da codificação da doutrina espírita, né? E quem foi Louis Pasteur? Ele foi um cientista francês, né? E que as descobertas dele tiveram uma importância muito grande na história da química e da medicina. Ele é reconhecido pelas suas descobertas, né? Nas causas e prevenções de doenças. E entre os feitos mais notáveis dele,
foi a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva. Louis Pasteur também foi o responsável pela eliminação das infecções, das bactérias, dos micro-organismos nos hospitais. Então, ele foi o criador da vacina antirrábica, e as experiências dele, né, sobre a microbiologia das doenças, foi ele que higienizou os hospitais, né? Mas ele foi mais conhecido do público por inventar um método, eu acho que todos sabem, né, pelo sobrenome, né, de impedir que o leite e o vinho causassem doença. Processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem ao sobrenome de Louis Pasteur, né? Pasteur, então, é considerado um dos 3 principais fundadores da microbiologia, com Ferdinand Koch e com Robert Koch. Ele também fez muitas descobertas no campo da química, principalmente a base molecular para a simetria de cristais, né? Foi fundador e diretor do instituto que leva o nome dele, Louis Pasteur, lá estabelecido em 1887, na França, né? Uma fundação privada, sem fins lucrativos, e se dedicou, então, ao estudo da biologia, de micro-organismos, de doenças e vacinas. Então, veja a importância de Louis Pasteur, né? Aí temos a Maria Curie. Nasceu em Varsóvia, lá em 1867, e desencarnou em 1934. Quem foi Marie Curie? Ela foi uma física, uma química polonesa que se naturalizou francesa. E ela conduziu pesquisas assim pioneiras sobre radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela também foi a primeira pessoa e única mulher a ganhar 2 vezes esse prêmio Nobel, além de ser a única a ser premiada em 2 campos científicos diferentes. E ela teve assim um papel fundamental no legado assim da família Curie, né? O Curie é o sobrenome do marido dela. Ela foi também a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. E ela estudou clandestina na Universidade de Varsóvia. Vejo que uma mulher, na época, não tinha um reconhecimento, né? E ela fez o treinamento científico, prático em Varsóvia. E lá em 1891, com 24 anos, a irmã dela, a mais velha, levou ela para estudar em Paris, então onde ela obteve seus diplomas superiores e conduziu esses trabalhos científicos. E ela compartilhou o prêmio Nobel de Física em 1903 com o marido, Pierre Curie, e também com outro físico, Henri Becquerel, se eu não me engano o sobrenome. Ela também ganhou o prêmio Nobel de Química de 1911. E durante a Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu unidades de radiografia móvel para fornecer serviços de raio-x aos hospitais de campanha. Olha a importância do trabalho da Marie Curie. E ela morreu em 1934, aos 66 anos, em um sanatório na França, de anemia aplástica, causada por exposição à radiação durante as suas pesquisas científicas, do trabalho radiológico dela, né, em hospitais de campanha, durante essa Primeira Guerra Mundial. Então, Marie Curie teve uma importância significativa nessa parte vejam, da desenvolvimento, principalmente da radiografia. Nós sabemos que a radiografia ela é tóxica, né? Ela se utiliza de equipamentos, né, que têm radioatividade. Por isso, os que operam, e nós também, como vamos fazer, a gente usa, principalmente quem trabalha na radiografia, se utiliza um macacão de chumbo, né? E prosseguindo, então, surgiu a máquina a vapor nesse período, né? E revoluciona os meios de transporte. Tu imagina, nós saímos dos navios a vela para os navios a vapor, a própria invenção da locomotiva, o próprio desenvolvimento do maquinário da Revolução Industrial com a máquina a vapor se transformou, né? Então, o desenvolvimento da indústria, a sua concentração progressiva leva a um aumento considerável desse proletariado urbano
e da acuidade das questões sociais. Aí a gente começa a ver as diferenças sociais, né? Então, o movimento industrial necessita de operações bancárias e permite a edificação de novas fortunas. E aí começa, então, esse desenvolvimento mais material, né, da humanidade dessa época. A burguesia rica acelera sua ascensão e torna-se, então, a classe dominante, a força política e social. O dinheiro é tema literário de primeiro plano, com cuja inspiração os autores pintam a insolência de seus privilégios, ou a miséria de suas vítimas. Veja que é tudo durante esse período da maturação para o surgimento da doutrina espírita, que vem exatamente combater isso, esse materialismo, né? Então, em confronto com todas as épocas precedentes, o período que vai de 1830 a 1914, assinala o apogeu do progresso científico. 1830, nós vemos o que o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, né? Então está bem bem no meio desse período todo materialista, né? E então nós vemos que as conquistas desse período não só foram mais numerosas, mas também devassaram mais profundamente o segredo das coisas e revelaram a natureza do mundo e do homem, projetando ela uma luz até então insuspeita. O fenomenal progresso científico dessa época resultou de vários fatores. Deu-se até certo ponto ao estímulo da Revolução Industrial e à elevação do padrão de vida e ao desejo do conforto e prazer, esquecendo a questão moral, né? Nós passamos aí, a humanidade é uma questão mais materializada, né? E todavia é importante assinalar que é uma espécie de revolução diferente, que marcou também esse período. Falamos da revolução moral proposta pelo Espiritismo nascente, é o que a gente está comentando agora. Nasceu lá em 1857. Então, o século XIX desenrola uma torrente de claridade na face do mundo, encaminhando os países para as reformas úteis e precisas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Eu estou tentando, vou dar um minutinho a mais para nós encerrarmos, que aqui encerra essa nossa questão e nós vamos entrar num capítulo novo a partir da próxima, por isso que eu estou passando agora, mesmo que a gente passe 2 minutinhos. Então, Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos de atividade intelectual do século XIX. Então, foi todos esses personagens que nós estamos vendo. Já há 1 ano ou 2 que nós estamos falando sobre isso, né? Então, aqui nós terminamos com essa fala sobre Kardec. Nós encerramos esse capítulo, e a partir do capítulo, do próximo encontro, nós vamos começar um modo, ou continuar no módulo 1, mas um novo capítulo, né? Continuando, então, no programa fundamental módulo 1, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Nós vamos ver agora o roteiro 2, nós estávamos vendo o roteiro 1, Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto. Então, vejo que agora nós temos da parte histórica. A partir de agora, nós vamos entrar na parte moral da doutrina espírita. Então, pessoal, eu passei um pouquinho para nós encerrarmos, então, para no próximo encontro começarmos no capítulo 2. Então, chegou o momento, então, de encerrarmos o nosso encontro. Vitor, eu posso pedir para ti fazer a prece final para nós? Tranquilamente. Convido a todos, então, que levemos, fechando nossos olhos, levemos o nosso pensamento ao nosso amado e divino Mestre Jesus, agradecendo a Ti, Senhor, por mais essa noite de estudos, uma noite esclarecedora, uma noite em que nós pudemos caminhar sempre mais rumo à nossa evolução espiritual, ao nosso melhoramento íntimo, ao nosso melhoramento
junto aos nossos queridos e a todos que conosco jornadeiam. Te pedimos mais uma vez, Senhor, que nos acompanhe hoje, durante o nosso sono, nosso repouso de hoje à noite, que nós possamos ter uma noite tranquila de sono, e um restante de semana também abençoado por Deus. Ilumina nossa colega querida, que ela seja acompanhada pelo nosso querido Bezerra de Menezes, por seus médicos do mundo espiritual, seus comandados, que ela se recupere, que ela, se assim for a vontade do nosso Mestre Jesus, e se assim for o seu merecimento, que se for esse o seu momento, mas que ela receba todo o amparo e todo o amor nessa recuperação da sua saúde, e que ela seja assistida por seu guia protetor também. Que nós todos também sejamos assistidos por nossos guias protetores, tendo uma noite amorosa junto aos nossos. Que assim seja.